em assuntos culturais e história no Museu Histórico Nacional, atuando na área de pesquisa e edição científica, né? E a Aline também é bolsista num pós-doutorado que trata como tema os negros no Museu Histórico Nacional por uma coleção descolonializada. Eu quero agradecer o apoio do DEMU também, nas lives que a gente tem feito, tem sido muito importante esse retorno e apoio. Ao de todos vocês, inclusive o tema dessa noite foi sugerido por um dos nossos ouvintes, então a gente quer agradecer esse feedback. E eu vou passar algumas instruções, que é pedir para vocês manterem os microfones desligados, as câmeras, o formulário de inscrição para receber o certificado vai ser enviado pelo chat durante a live e também vai ficar aberto a perguntas, colocações. Sintam-se livres para colocar as suas questões aqui. Eu vou passar a palavra para os convidados se apresentarem um pouco mais, iniciarem suas falas, e eu vou começar passando a palavra para a Aline, por favor. Muito obrigada, quero começar agradecendo ao Centro Acadêmico pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui participando desse evento, né, que já vem acontecendo há um tempo, sendo esse daqui uma das edições. Quero agradecer ao Luiz Fernando e a você, né, e a oportunidade também de estar com o Fernando, né, o colega aí da área de museus, refletindo sobre um tema tão provocativo, né, eu achei esse título bastante instigante, e até mais para um bate-papo, né, para uma conversa, do que para uma apresentação formal, né. Então, eu vou começar, agora que eu fiz os agradecimentos, desejar boa noite a todo mundo, mais uma vez, agradecer pela presença também. É muito bacana, né, saber que vocês dedicaram esse tempo para estar aqui com a gente, conversando sobre esse tema, né, que é a importância dos museus para a construção da identidade nacional e a conscientização sobre as barbáries do passado. Então, eu vou me autodescrever, né, eu sou negra, tenho cabelo curto, enrolado, uso óculos de grau também, de armação azul. Estou no escritório da minha casa, atrás de mim tem uma porta, e de ambos os lados, atrás também tem estantes de livros, né, CDs e outras coisas. Então, como a Monique falou, eu sou historiadora no Museu Histórico Nacional há mais de 20 anos, e em função de não só atuar no museu, mas também estudar o museu, ao longo de todo esse tempo, hoje eu me considero uma historiadora de museu. E, para mim, deixa eu só controlar o tempo. Eu esqueci desse detalhe. Peraí, não. Somente. E para mim, é um prazer muito grande falar um pouco sobre o meu trabalho, né, dentro da provocação que foi feita com esse título, né, e ainda mais sabendo que foi um tema escolhido coletivamente, né, com as pessoas que costumam participar desse encontro. Então, eu acho que é super importante articular essa provocação com o meu trabalho, né. Então, eu vou começar falando um pouco sobre identidade nacional, né, porque o Museu Histórico Nacional, a exemplo de outros museus nacionais, tiveram como principal objetivo, principal missão, né, digamos assim, uma função pedagógica de construção de identidade nacional, né. É interessante a gente articular, por exemplo, o Museu Histórico Nacional e o Museu Paulista, né, que são dois grandes museus de história, que foram, no caso do Museu Histórico, ele foi criado em 1922, e no caso do Museu Paulista, ele teve a sua virada histórica, digamos assim, em 1922. Né? São duas instituições que procuraram construir
uma história, né, produzir uma história com as suas exposições, no sentido que essa história, ao ser aprendida, né, muitas vezes até cultuada, contribuíssem para essa construção de identidade nacional. Então, o que se entendia, né, por identidade nacional? Se entendia a identificação de toda uma população, né, apagando suas especificidades, suas desigualdades, suas diferenças, num todo homogêneo. Então, a história, e a gente percebe esse papel da história, pelo menos no caso do Brasil, desde a fundação do IHGB, em 1838, né, porque o Brasil se tornou independente em 1822, e em 1838 estava sendo criada uma instituição para escrever a história desse país, né? E que escolha foi feita? Que história era essa que se contava no IHGB e que foi, de certa forma, trazida para o museu para ser contada também, mas não apenas, quer dizer, não por meio, né, de textos escritos, né, como era o caso do IHGB. O IHGB tem uma revista que até hoje tem publicação ininterrupta, e era essa revista que divulgava a história, divulgava a produção de história, e essa história ela era também divulgada em materiais didáticos e tal, para ser ensinada e assim construir o que se convencionou chamar de nacionalismo, né, ou identidade nacional. Então, o que se escolheu para essa história, né, foi uma história do Estado, né, haja vista que, no caso do museu, era o Estado que estava criando essa instituição, né, então, o Estado, ele estava, no caso do Museu Histórico Nacional, ele foi criado durante as comemorações do centenário da independência, então, justamente oferecer ao público o olhar sobre esse país que estava fazendo 100 anos, né? Então, a gente pode fazer a pergunta que era feita naquela época, né? Mas aqui eu vou parafrasear o Legião Urbana: que país é esse? Né? Que país era esse? Então, o país que se buscou historicizar naquele momento, né, de criação do Museu Histórico, era o país das elites, o país das Forças Armadas, o país da Igreja Católica, o país dos monarcas, principalmente, né, porque, embora a gente estivesse vivendo o período republicano, 1922 foi um ano muito marcado por crises, né, inclusive a gente tem, no nosso imaginário já histórico construído, vários movimentos de contestação ao regime, né, os 18 do Forte, a Semana de Arte Moderna, né, que foi uma tentativa de ruptura com os padrões artísticos, né, e culturais da época, e a República vivia uma crise política e econômica muito grande. Então, justificava-se essa saudade do período monárquico, né, um período monárquico que era associado a um governo mais centralizador, a um governo que trazia as tradições portuguesas, né, na forma de regime, né, sendo regime monárquico, que se diferenciava das repúblicas latino-americanas, justamente por ter conseguido manter a unidade territorial, né, esse era o imaginário de monarquia que estava sendo valorizado. Então, Gustavo Barroso, em um dos seus artigos, né, o Gustavo Barroso foi o primeiro diretor do Museu Histórico, em um dos seus artigos de campanha para a criação do museu, ele fala da importância de um culto da saudade. E a saudade era esse passado imaginado, né, idealizado, principalmente nesse período monárquico, né, com elogio à aristocracia, né, aos barões, viscondes, marqueses, né, ao oficialato das Forças Armadas, né, almirante Tamandaré, duque de Caxias, Osório, general Osório. Então, a identidade nacional, ela deveria ser construída sob esses pilares, né? Então, toda a população, independente do
do lugar que as pessoas ocupavam, né, fosse pobre, fosse negro, indígena, não importa, eles deveriam se identificar com esse referencial de passado, se sentir, como é que eu posso dizer, se sentir representado, né, embora essa construção fosse extremamente excludente, né, o negro era visto como um ser menor, né, que precisava ser civilizado, o indígena praticamente era apagado, né, a gente até pouco tempo na história estudou que a mão de obra indígena foi substituída pela mão de obra negra e a gente não estuda mais indígenas, né, então por quê? Porque esses grupos, eles eram o outro dessa identidade nacional, né, porque a identidade nacional, ela geralmente se constrói como referencial ao outro, né, então, como o professor Manuel Luiz Salgado Guimarães, que foi meu orientador, inclusive, escreveu num texto sobre o IHGB, Nação e Civilização nos Trópicos, a identidade, ela se constitui em relação a alteridades, né, então, o outro da nação externo eram as repúblicas latino-americanas, né, vistas como barbárie, desordem, né, e o outro interno dessa nação eram os indígenas e os negros, né, então, a ideia era que, reunindo coleções que dissessem respeito a esse passado idealizado, né, da ação civilizadora da igreja, da ação da aristocracia na geração de riqueza, né, os barões do café, do açúcar, e o papel desse Estado monárquico, né, a identidade nacional deveria ser construída a partir daí. Não é à toa que até bem pouco tempo atrás havia uma atitude de reverência muito grande em relação a esses personagens, né, a gente vivia o dia do soldado na escola, que a gente saía com o chapéuzinho e a espada, né, tem, né, o 13 de maio, que é uma data em homenagem à princesa Isabel, então tudo isso, né, todas essas referências, elas foram construídas lá desde o IHGB e foram se perpetuando, e no Museu Histórico Nacional, especificamente, ela ganhou força com os objetos, que eram objetos considerados relíquias, né, relíquias, havia uma reverência mesmo, né, em relação a esses objetos, e a gente percebe, até hoje, na atitude de alguns visitantes, uma certa emoção provocada por estar em contato com algum objeto que tenha pertencido ou tenha entrado em contato com algum desses personagens, né? Então, era uma identidade nacional bastante homogênea, que procurava negar os conflitos, que procurava negar as diferenças, e foi essa história, né, que ocupou durante muito tempo os livros didáticos, né, as produções cinematográficas, a literatura de história, de romance histórico, né, era esse passado. Só que essa identidade nacional, essa discussão, né, já me faz pensar no segundo tema proposto por esse título, que é a conscientização sobre as barbáries do passado, né? E aí, a gente já pode começar a pensar sobre essa conscientização a partir de uma realização de que essa história que era contada era bárbara, né? Era violenta, né? Digamos assim. Por que violenta? Porque apagava, né, o protagonismo de várias pessoas que viveram esse período, né, principalmente de escravizados, de indígenas, silenciou mulheres, né, em prol de uma referência para a construção da identidade nacional. Então, a primeira coisa, dentro desse processo de conscientização, é uma crítica a essa história, é ter a percepção de que essa história, ela é violenta. E é justamente em função da ampla divulgação desse tipo de história, da construção
do imaginário sobre o passado, a partir desses pilares, que atualmente a gente vive, né, uma série de violências, né, sendo a principal delas o racismo, né, a violência contra as mulheres, né, porque é como se essas pessoas, elas não tivessem direitos, né, e nessa história que foi construída, e eu falo do Museu Histórico Nacional porque eu trabalho lá, mas eu posso identificar isso em vários outros museus, né, ela não reconhece o protagonismo de outros grupos sociais na construção do passado, né? Então, essa falta de reconhecimento é violenta, né? É como se esses grupos não tivessem direito à memória, não tivessem direito à identidade, né? Então, a partir desse primeiro movimento de conscientização, que é identificar a própria violência na produção e na divulgação do passado, a gente parte para outra questão, né? Que seria, falamos de uma identidade nacional ou falamos de identidades na nação? Ou identidades nacionais? Ou identidades brasileiras? Identidades no Brasil? Porque a própria conscientização de que essa história é uma história excludente, é uma história violenta, é uma história que apaga as tensões e os conflitos da história, né? Ela já indica, né, que ela não dá conta da pluralidade, não só das identidades, mas das próprias experiências do passado, no passado, né, experiências quilombolas, experiências de resistência indígena, experiências de protagonismo feminino, né? Então, a gente deixa de lado o singular dessa identidade nacional e parte para o plural, identidades, né? E a gente percebe essa pluralidade muito na ação da sociedade civil, na contestação da história que se conta, e também no esforço de participação na produção dessa história, né? Então, aí eu já encaminho para falar um pouco sobre o meu projeto de pós-doutorado, que vai bastante nessa direção, né, de uma curadoria coletiva, onde eu procuro identificar o que tem de representação da diáspora africana no museu, né, e aí eu vou chamar atenção para mais uma violência, né, que é o fato da maior coleção relativa à diáspora, diz respeito à escravidão, e é constituída de instrumentos de tortura, que não é uma coleção que diz respeito à cultura afro-brasileira ou à cultura diaspórica, mas a relação violenta, né, entre senhores e escravos, quer dizer, é a materialidade de uma violência que foi a escravidão no Brasil, né? Então, isso foi um dos aspectos que chamam muito a minha atenção, né, e que acaba reduzindo a participação dos negros na história à condição de escravidão, né, quando havia várias outras possibilidades de experiência, né, a gente tem o caso de artistas negros que se destacaram, como Leandro Joaquim, como Mestre Valentim, como Padre José Maurício, mas são personalidades que acabaram ficando embranquecidas em função do seu trabalho, né, dentro de um cânone cultural e artístico que era a herança europeia no Brasil. Então, eles contribuíram para perpetuar essa visão de arte, de cultura, né? E a coleção de instrumentos de tortura, ela, além de ser mais numerosa, ela foi se formando ao longo de toda a história do museu. Então, era como se faltasse, né, como se tivesse uma lacuna em relação
a diáspora, né, e essa lacuna só fosse tentada, né, só se tentasse preencher essa lacuna com a aquisição de instrumentos de tortura, né, e outros objetos que diziam respeito a esses grupos acabavam sendo, como é que eu posso dizer, ou não sendo adquiridos, ou quando adquiridos, perdiam a importância, né, dentro da instituição, por não corresponder à história que eles desejavam contar, que era essa história que eu comentei com vocês. Então, dentro desse processo de identificação dos objetos, para vocês terem uma ideia, no universo de mais de 120 mil objetos, apenas cerca de 200 dizem respeito à diáspora africana, sendo que desses 200 e pouco, 45 são instrumentos de tortura, né? Então, é quase um terço, né? E isso é muito sintomático dessa exclusão e dessa violência. E essas barbáries, né, que se reproduzem na própria construção da história, tem ressonâncias na nossa sociedade atualmente, né? O movimento que a gente vê de destruição de estátuas, de intervenções artísticas de estátua, tem a ver com isso, com essa conscientização. Porque é justamente por conhecer a história, né, e isso vai um pouco de encontro ao que diz a educação patrimonial, né, porque a educação patrimonial, ela fala, é preciso conhecer para amar e é preciso amar para preservar, alguma coisa assim, né. E nesse caso, o conhecimento levou justamente a um movimento contrário, que é o movimento da destruição e da intervenção. Então, isso quer dizer o quê? Né, que as pessoas não estão se reconhecendo na história, ou quando se reconhecem, são reconhecidas numa situação subalterna, né, numa situação de opressão, e que essa opressão, ela tem ressonâncias no dia de hoje, né, como eu falei, com racismo, com um número cada vez maior de violência contra a mulher, de violência às pessoas negras, né, que são as que mais morrem, né, principalmente pelas mãos da polícia. Então, é justamente para tentar transformar uma realidade de barbárie que se aciona o passado de forma crítica, de forma contestadora, né, no sentido de denunciar essas injustiças no passado, né, no sentido de desconstruir essa ideia de heróis, né, e de benfeitores que, na verdade, fizeram a sua vida em cima da opressão e da violência, né, especialmente do regime escravocrata, e procurar escrever uma outra história. Então, no pós-doutorado, o movimento tem sido esse, né, a gente teve rodas de conversa com mulheres do movimento feminista, dos movimentos feministas, né, é sempre bom chamar atenção para o plural, né, desses movimentos. Nós tivemos roda de conversa como no movimento negro, com os movimentos negros, e a gente tem tido experiências de curadoria compartilhada, onde as pessoas procuram interferir no Museu Histórico Nacional, na narrativa, né, das exposições e nas coleções, doando objetos ou ressignificando objetos, no sentido de trazer à baila, né, aquela história que estava eclipsada, que estava silenciada, né? Então, um exemplo que eu gostaria de destacar é de uma coleção de assentamentos do Candomblé, que foi doada na década de 90, final da década de 90, e ela ficou lá no Museu Histórico Nacional um pouco, né, deslocada, né, digamos assim, as pessoas não sabiam muito bem o que fazer com ela, foi uma doação da própria devota, não foi alguém que trouxe, né, que pegou e tal, a própria dona dos objetos fez a doação, e aí, nesse processo, né, de diálogo e de participação coletiva, a gente contou com um sacerdote da religião, do Candomblé, nos ajudando a identificar
esses objetos, né, nos ajudando a respeitar o sagrado desse objeto e nos ajudando a musealizar esses objetos como um documento, né, a compor a exposição e, assim, contribuir para uma identidade antirracista, ou para identidades nacionais. É isso, gente. Muito obrigada. Fico à disposição para perguntas. Enfim, estamos aí. Obrigada, Aline, pela fala incrível. Eu vou passar a palavra para o Fernando agora. E já está aberto para as perguntas. Pessoal, o link também para o certificado já está disponível. Qualquer probleminha o pessoal vai resolver, pode ficar tranquilo que vai dar certo para vocês se inscreverem, tá? Obrigada, Fernando. Seu microfone ficou desligado. Está desligado. O microfone. Estão me ouvindo? Estou, agora estou. Boa noite a todos, cumprimento a Aline, o pessoal do CAMU. Fui aluno do Zé Arnaldo por um bom tempo, baita orgulho ter esse nome aí, uma pessoa que marcou bastante a gente. E para falar um pouco desse tema, sobre a questão da identidade nacional, gostei muito da fala da Aline, que foi essa transição para quem elegia uma identidade nacional e depois ela se tornar plural. Porque eu acho que identidade nacional está ligada diretamente a pertencimento. Só me perdoa um minuto, vou descrever que estou com uma blusa azul marinho, gola polo, na casa de um amigo em Itabira, porque eu trabalho aqui, mas não moro aqui, e rodeado de besouros. Então, se vocês vierem alguma coisa aleatória aí, me perdoa. Então, voltando lá, essa questão eu penso muito na questão do pertencimento. E eu vi que através desse movimento do Vidas Negras Importam, né, que é o Black Lives Matter, né, que ressurgiu também, falando de um ponto mais museológico, essa indagação contra figuras escravistas ou escravocratas, ou então colonialistas. E eu acho esse movimento, ao mesmo tempo, controverso se olhar do ponto técnico-museológico de conservação, só que ao mesmo tempo legítimo. Porque, como a Aline falou, hoje a identidade nacional ela é plural e ela tem que se identificar nisso. E eu parto do ponto, daqui a pouco eu vou chegar nas barbáries do passado, mas que eu parto do ponto que minha primeira experiência na área museológica, logo que eu saí da universidade, foi justamente trabalhar com educação patrimonial e arqueologia no sertão do Ceará e depois do Pernambuco. E qual era o meu papel? Era chegar, depois de uma inspeção arqueológica, nos lugares onde ia passar os trilhos da ferrovia transnordestina e levar a informação para aquele pessoal totalmente leigo, pessoas analfabetas e tal, sobre o que era arqueologia e a importância daquele trabalho para a constatação da identidade deles. E é muito bacana, porque foi logo de cara que eu saí da universidade, eu já percebi que o papel do museólogo como um agente do patrimônio. Nós somos capazes de instigar nas pessoas o sentimento de pertencimento. Isso não tem preço. Porque além das ossarias que nós achamos, muitas cambucas em argilas, urnas funerárias, nós também achamos vestígios arqueológicos da década de 70, que é a bila, que é a biosca deles, talheres e muitas ferramentas que nós pegamos, montamos exposições itinerantes e íamos em comunidades e todas as escolas de Brejo Santo no Ceará mostrando aquilo. E eu tive a oportunidade de conversar com senhoras, por exemplo, que chegavam e falavam: pô, mas essa bila aqui pertenceu à minha infância e tal, então por que isso aqui tá musealizado? Não com essas palavras, né? Mas por que isso está representado? Eu falei, porque a sua história tem importância, porque o local onde você vive que conta a sua história. Então, eu gostei muito desse tema que a Aline colocou muito bem esse conceito sobre identidade nacional, porque ela é inclusiva ou excludente. E como nós moramos num país de múltiplas culturas, fica à mercê daqueles que escreveram a história, a versão deles. E com a própria arqueologia, eu aprendi muito isso. Foi um aprendizado, eu realmente me aprofundei em arqueologia nos últimos períodos com a Ana Paula Loures, a saudosa Ana Paula Loures, que mexeu profundamente com essa questão de educação patrimonial e arqueologia, que era essa questão de possibilitar de conhecer o passado
e não aquele passado que foi descrito a partir do descobrimento do Brasil, mas quem eram nossos ancestrais. E nessa questão, principalmente racial, o dia que for socializado, eu estou falando socializado de verdade, a questão que somos todos miscigenados, o próprio racismo vai entrar em questão de discussão. Eu acho que é muito por aí essa ideia. E é partindo disso que eu vejo que os museus, a partir do século XVIII, quando tomou aquela forma do colecionismo, quem era detentor daquelas ideias eram as coleções particulares. Então, eles começaram a delinear uma história para perpetuar a sua condição social, a sua história e o seu desdobramento dentro dela. E uma coisa que eu não quero aprofundar em questões políticas, essas coisas, mas eu acho que, para além desse movimento bacana de contestação, de vamos derrubar estátuas e tal, que certos pontos museológicos da conservação, do tombamento não é tão legal, mas na anarquia é muito bacana, eu acho legítimo isso, eu acho que o principal fator que tá envolvido nessa questão de contestação é de querer seu espaço, é querer achar seu pertencimento daquilo. Eu, no papel de museólogo, eu sempre procurei, em exposições, abominar contemplações excessivas de condecorações, bustos, porque eu acho que a própria história da museologia, houve museus destinados a isso, e o museu é em constante transformação, ele está inserido na sociedade, não é? Então, essa questão do pertencimento, eu acho que foi muito bacana e aprender principalmente na prática. Quanto à questão contemplativa, principalmente, nessa própria vivência que eu tive em arqueologia, por que nossos próprios livros de história, na segunda infância, na quinta série, na sexta série, nós começamos a estudar a história do Brasil, pontua-se ali uma ancestralidade rasa e já começa que Cabral descobriu o Brasil. Então, eu acho que a partir desse momento que a gente vê que essa linha histórica é tão pequena e toda essa ancestralidade que tem reflexos até hoje na sociedade, eu acho que tem que ser um pouco mais aprofundada. Mas a questão que eu estava dizendo, mais do que eu acho muito bacana, essa questão da contestação, eu tenho muito medo também da negação da história. Da negação da história e, pior, da negação da história por conveniência. Sem querer adentrar nessas questões, mas em 2018 mesmo, quando estava aquele burburinho todo, as pessoas, muitas delas intelectualmente bem instruídas e tal, escolheram um certo cara que defendia bárbaros da tortura, torturadores. Então, partindo disso, eu escolhi uma pessoa específica, que foi a minha tia, que na época que eu estudei a ditadura, na quinta e na quarta série, ela que abriu a coleção de Chico Buarque na minha frente, falou de tudo que Geraldo Vandré tinha sofrido, a questão dos festivais, e foi a mesma pessoa que em 2018 virou para mim e falou que na ditadura ela não conheceu ninguém que morreu. Então, burramente, ela está excluindo o passado da cabeça para justamente o passado, o que ela historicamente ela sabia, por causa de uma instrução intelectual, para estar dando força a um discurso totalmente vazio. E o problema disso tudo, que eu acho principalmente, é que já chegou nas escolas. Os professores de história sofrem retaliações. Creio eu que uma hora isso vai chegar nos museus também. Da questão de a história não foi assim, o que eu vi no WhatsApp ou alguma coisa assim. Mas eu acho que vai bem por esse caminho, no caso do museólogo, falando de mim, por exemplo, cada vez mais fazer exposições menos contemplativas, mais inclusivas, e eu sou realmente daquela educação patrimonial pé no chão. Eu trabalhei muito tempo com comunidades, trabalhei muito tempo com crianças, e eu acho que esse é o caminho para você socializar o museu. Porque o museu, para além disso tudo, ele ainda tem aquela figura, como é que eu posso dizer, que ela se impõe em cima das pessoas. Na época que nós estudávamos em Ouro Preto, uma senhorinha do Morro do Sebastião, ela gostava muito de ver o Museu da Inconfidência na praça, mas ela nunca entrou, porque ela nunca se sentiu à vontade. O próprio prédio intimidava ela. Então, eu acho que as questões têm que começar nos museus justamente de socializar o próprio espaço,
e despertar a questão do pertencimento. Porque a partir do momento que eu vejo que aquele espaço me pertence, que eu sou pertencente àquilo, quando eu mostro um vestígio arqueológico para uma senhorinha totalmente leiga e ela se sente pertencente àquilo, eu acho que é um papel nosso e principalmente da construção que queremos ter para um museu cada vez mais sociável, né? E só para encerrar, eu vou ser um pouco breve, só para encerrar eu queria falar também de umas experiências que eu trabalhei no Rio Grande do Sul. E lá tem toda uma cultura construída, gaúcha, uma coisa que eu acho bem bacana, tem uns prós e contras, né? Você não precisa de nenhuma iniciativa do governo, de público-privado, para o gauchinho nascer e saber que ele tem que ir para um centro de tradições e vestir a roupa e tal. Aquilo ali é orgânico e da classe A à classe D. Eles fazem isso. Mas, ao mesmo tempo, tem certas vertentes nas histórias do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, na Revolta dos Farrapos, que muito gostam de chamar de revolução, que são fatos omitidos, que são o caso, por exemplo, dos lanceiros negros, que eles não têm essa relevância no caminho. E eu trabalhei com um time de historiadores maravilhosos lá, que tinham toda essa consciência, porque, assim, era uma história, que não é um factoide, mas é uma história cheia de relevâncias que tem que ser desmistificada, mas, ao mesmo tempo, é totalmente ligada com a cultura, que leva diretamente à identidade daquele povo. Então, olha a responsabilidade. Então, aos poucos, você inserindo ali que não houve um protagonista, que houve um interesse de um grupo na coisa do separatista, e outros grupos que morreram, que deram a vida, e a causa não era um deles, são esquecidos. Aí nós fizemos, nós começamos a desenvolver capítulos da história de Passo Fundo, que era uma sala expositiva que mudava a cada 2 meses, contando desde a ancestralidade até os dias atuais. E quando nós fomos a tratar a Revolta dos Farrapos na região, porque era muito bacana que os arqueólogos achavam vestígios de armamento e tudo nos quintais das casas das pessoas, assim. Nós tivemos esse tipo de contestação. Cadê a exaltação a Bento Gonçalves e sua turma? E não havia. Hoje, eu trabalho no Museu de Itabira, e aqui nós desenvolvemos essa forma de uma educação patrimonial muito básica, didática, direta, que nós conseguimos envolver escola, Museu de Itabira e família. Eles têm educação patrimonial na escola, é proposto na educação patrimonial, basicamente, diretamente, eles aprendem sobre conceitos de patrimônio material, imaterial, e eles conseguem descobrir através disso que um prato de comida é patrimônio, que uma dança é patrimônio, que o movimento popular é patrimônio. Então, a partir disso, o museu propunha para eles levarem para casa a ideia do que é o patrimônio da minha família, e eles elegiam. Teve receita de farofa de banana, um monte de coisa assim, e 14 turmas juntaram na escola. Nos finais de semana, para nossa surpresa, os pais queriam essa retórica, da onde que está saindo essas ideias, e iam até o Museu de Itabira para visitar. E assim a gente começou. Nós começamos a estimular essa visita constante. Então, resumidamente, acho que eu estou falando muito, eu acredito que o papel do museólogo é um agente do patrimônio que tem esse poder de cativar, principalmente no indivíduo. Não importa o direcionamento intelectual que ele tenha sobre a questão do pertencimento. Mas, a partir disso, nós precisamos desenvolver ações, mexer, levantar realmente da cadeira e começar a movimentar. Subir o morro e fazer eventos que contemplem essas pessoas. Montar exposições que contam dos grandes heróis, dos grandes figurões, ou de factóides na história, na medida certa, não colocando protagonistas, mas contando uma história. Na própria concepção de exposição que você vai montar, você já tem que ter isso muito certo na cabeça. De que você está ali longe de contemplação, você está ali para passar uma história e na forma verídica ainda personificada no objeto. Então, eu acho que é bem por aí. E, como eu disse também, legitimo todos esses movimentos, e o museu, além da questão de transformações, ele tem que estar sempre aberto para diálogo. Só encerrando, desculpa que eu estou olhando para cá, porque o meu monitor está de um lado e aqui está do outro, tá? Muito obrigado aí.
Eu que agradeço, Fernando. Obrigada pela fala. A gente recebeu uma pergunta aqui também no chat para vocês, é do Luiz Fernando dos Santos. Como vocês veem a recente transferência do acervo da cultura afro-brasileira do Museu da Polícia Civil do Rio para o Museu da República? O Museu da República é o Museu do Povo, da Constituinte, e agora esse acervo será ressignificado e não provas do crime ou magia negra. É a pergunta do Fernando. Quem começa, Monique? Quero parabenizar muito a fala do Fernando, excelentes colocações e muito bom para pensar. Depois eu queria até fazer um comentário sobre o que ele falou, só um minutinho. Mas em relação à pergunta, né, do Luiz Fernando, eu acho que, eu espero, né, que a ida desse acervo sagrado crie um paradigma de práticas museológicas, né, porque foi uma transferência que não foi feita de cima para baixo, né, pelo contrário, foi uma luta dos povos de santo, com lideranças do movimento negro, lideranças políticas, né, foi feita à vontade deles, né, essa transferência, e, inclusive, eu acho que amanhã vai ter uma live sobre isso, e o que a gente vê também como um caso exemplar de curadoria compartilhada, né, eu acho que a curadoria compartilhada, a autoridade compartilhada, deve se tornar um paradigma nas práticas museológicas. Então, eu não sei, né, se o Museu da República é um museu do povo, né, porque ele também foi criado sob os pilares da história oficial, inclusive lá tem vários presidentes, suas famílias, mas ele pode vir a ser, né, a partir de práticas como essas e de outras, né, exposições que tiveram, ações educativas, ganhou prêmio, né, Ibermuseus, por abrir os museus à noite para a educação de jovens e adultos. Então, assim, tem uma série de iniciativas, né, que contribuem para essa consolidação do museu como um museu do povo, né. Então, eu passo para o Fernando responder e depois eu faço um comentário. Olha, sinceramente, eu acho que é mais uma vez uma minimização, né? Porque a Compay e o próprio Museu da República já leva a crer que aquilo pode ser um complemento da história e não talvez mereça um ambiente de uma história oficial. Eu realmente não acompanhei, sinceramente, eu estou totalmente fora do ar esses dias, mas eu acho que a questão dessa ressignificação do acervo, ela tem que ser bastante discutida antes de tomar providências como essas, não arbitrárias, né, e consultando principalmente pessoas envolvidas na área que não foram, no caso que a Aline está falando aí, né? Não, foram sim. Pessoas da área, foi um trabalho... Sinceramente, eu não acompanhei. Foi um trabalho coletivo, porque eu não citei, né, mas talvez por um ato falho, mas os profissionais do museu estiveram à frente, foi uma equipe bastante interdisciplinar e plural também, né, no sentido do papel social de cada um. Então, eu acho que, e a ideia, né, eu acho que se aproxima um pouco da ideia que eu falei lá dos assentamentos do museu, que é tornar, não desacralizar esse objeto, mas tornar esse sagrado documento museológico para ensinar, né, sobre a religião, porque a gente vive um racismo religioso também bastante intenso, né, que também mobiliza muitas ações de violência, de ataque aos terreiros, de ataque aos devotos, né, da religião. Então, eu acredito que essa coleção lá,
ela vai ter um papel social muito, muito importante no combate a esse racismo religioso. Acho que você queria fazer um comentário sobre uma fala minha. Isso, eu achei muito importante isso que você falou, Fernando, dos lanceiros negros, né? Eu tenho lido algumas pesquisas nesse sentido e até nas festas populares, né? O papel que essa memória ocupa cada vez mais. E isso desconstrói muito a imagem desse sul branco, né, desse sul europeu. A gente vê, por exemplo, a revolta do Contestado, ela foi responsável pela matança de muitos indígenas e negros, né, então houve não só um branqueamento provocado pelo aumento da imigração nessas regiões, mas também pela morte, né, de pessoas negras, indígenas, mestiças. Então, eu achei muito bacana você trazer esse caso, porque é uma desconstrução dessa identidade branca europeia. Não que ela não exista e que não deve existir. Existe, deve existir, mas deve coexistir com essas outras identidades, né, que foram, durante muito tempo, negligenciadas, inclusive em esforços de promoção de cidades turísticas, né, onde se procurava mostrar só esse imaginário branco europeu. Então, a contratação de funcionários, muitas vezes, é mobilizada por esse ideal de identidade. Então, muitas vezes é negada à pessoa negra determinadas funções de contato direto com o turista, como garçons, né, e elas ficam mais ali nos bastidores, né, para poder sustentar essa ideia de branqueamento. Também eu tive oportunidades, não colocando em questão, mas igual você falou, esse embranquecimento da própria história, eu acho que ele é muito pontual na região sul do Brasil. E é uma história, e é aquela coisa da história que convém, entendeu? É aquela que parte até de um elitismo, de uma questão de superioridade, que já vem até atrelado ao próprio racismo, não é? Para que levar a questão dos 200 lanceiros negros que foram mortos como linha de frente numa batalha que não aconteceu? E tem até questão tem uma briga lá deles chamarem de revolução e revolta, mas na verdade não foi uma revolução, nada se concretizou, não é verdade? E também, lá no Rio Grande do Sul, além dessa parte, tem toda uma negação ou uma colocação de lado do passado indígena. E eu sempre apostei, como eu disse para vocês, eu sempre fui direto para o mercado de trabalho, eu peguei uma museologia muito prática, daquela de concepção, disposição e subir, para pintar, botar parede e tal, tapum, me pega a ilha, então cuidar do acervo com todo cuidado, então eu sempre fui nessa parte muito prática. E também, todas as vezes que nós montamos exposições relacionadas a essas sociedades da ancestralidade, principalmente os caigangues e os guaranis, na região do Rio Grande do Sul, por exemplo, os guaranis, não tenho certeza, a Ana pode estar falando comigo, mas foram praticamente exterminados daquela região. E não tem todo um passado que contempla isso. E nós fizemos uma exposição que se chamava A Arte e o Artesanato Indígena, um tributo à natureza. Até o próprio nome artesanato foi erroneamente colocado depois que nós colocamos isso. Mas o intuito da exposição era muito massa, que era mostrar esse passado indígena do Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, toda aquela cerimônia de pedir permissão da natureza para tirar uma palha, um bambu para fazer uma cestaria, para fazer uma flecha. Então, isso tudo, eu acho que o papel do museólogo também é trazer à tona, de forma sutil e democrática, as informações para o seu público. E eu, como tive essa parte muito prática e eminente na minha vida toda, sempre gostei de exposições espetaculosas. Tanto que, né, numa dessas, a gente construiu a casa subterrânea dos indígenas, dos primeiros habitantes lá do Rio Grande do Sul. Então, nós fizemos esse tipo de tipografia para justamente, trabalhando com cenografia, para chamar esse público e, principalmente, chamar a atenção para esses povos.
Ainda não deu tempo de fazer um dos lanceiros negros, mas quem sabe eu volto lá. E é um movimento social em Porto Alegre hoje, Ana. Não sei se você sabe, de ocupação, de não sei dizer ao certo. Se chama Lanceiros Negros. Obrigada pela fala. Surgiu mais uma pergunta direcionada para a Aline, que é da Denise Deodato. Ela pergunta se o Museu Histórico Nacional chegou a pleitear esse acervo. Está desligado. Na verdade, chegou a ser oferecido ao Museu Histórico. Nós chegamos a ter uma reunião com participantes do movimento Liberte o Nosso Sagrado, mas por alguma razão convencionou-se que o Museu da República seria o lugar melhor, porque uma das sugestões, uma das ideias era até ir para o Museu Nacional, porque no Museu Nacional já tinha coleção de objetos de religiões afro, de matriz africana, que foram confiscados pela polícia da corte, né, na época do Dom João VI, 1818, se eu não me engano. Então, seria uma forma de estabelecer um diálogo com essa coleção que já existia lá. Só que não houve acordo, né, para aí acabou que o museu também pegou fogo, enfim. E no Museu da República se convencionou que era o lugar melhor também, porque essas apreensões eram do período republicano. Então, é uma história também do período republicano que não estava sendo contada, né, na instituição. Então, foi importante que essa coleção fosse para lá, para poder também trazer essa problematização histórica da violência contra a liberdade de exercício religioso, né, de prática religiosa. Porque esses objetos, eles eram confiscados como parte da formação dos policiais. Então, era uma forma dos policiais conhecerem, né, os objetos, os rituais, para poder melhor reprimir, né, coibir essas práticas religiosas. Não é à toa que muitos desses terreiros, templos, então, eles não ficam na área central das cidades, nas áreas residenciais, eles são mais recuados, né? Tem a ver com isso também, né? Com uma certa forma de resistir à perseguição e continuar sendo praticada. Obrigada, Aline. Fernando, alguma colocação? Na verdade, eu acho que o próprio trâmite, né, da passagem do acervo, eu não fiquei muito por dentro, eu fiquei totalmente, essas últimas semanas, dedicado no trabalho lá em Poema lá. Mas eu acho contundente, acho bem bacana mesmo, e tem que ter um certo tipo de inspeção para ver que o tipo de acervo que foi para lá, por exemplo, que ele gira todo em termo do povo negro, né? Eu acho que foi uma demonstração de desmerecimento, talvez, de se colocar mais uma vez no lugar da história. Esse discurso que o racismo nunca acaba, ele está impregnado em todos os lugares, em várias atitudes, principalmente dentro de grandes instituições, assim, que colaboram com isso. É isso. Mas o interessante dessa ida, eu tenho depois uma pergunta, Fernando, para fazer para você, mas depois dessa ida, né, eu acho que essa presença dessa coleção no Museu da República, ela vai numa direção oposta, né, porque a essa que você está falando, né, do desmerecimento, de colocar num lugar subalterno, porque todo o processo, inclusive, de musealização desses objetos no Museu da República e tal, ele está sendo realizado com as comunidades ligadas a essas religiões. Então, tem uma questão de valorização desses saberes,
tem uma questão de ressignificação desses objetos, não como provas de crime ou qualquer coisa do gênero, mas como documentos de uma prática, né, e uma prática religiosa ancestral, né, que está, inclusive, lá nas raízes das nossas identidades, né, embora durante muito tempo houve uma certa vergonha disso, né, as próprias pessoas, às vezes, que praticavam, não se identificavam, não se diziam, né, inventava alguma coisa, ou era espírita, porque o espiritismo, a francesa, né, o Allan Kardec e tal, era aceitável, mas Umbanda e Candomblé era visto como algo ruim, como algo, né, então as pessoas tinham vergonha, e eu acho que a presença dessa coleção no Museu da República vai contribuir para a mudança dessa perspectiva também, né, das pessoas terem coragem de assumir e ter orgulho de assumir também, não é aquela coisa envergonhada, né, porque eu cansei de ver a pessoa, isso quase sem querer falar, né, sem querer tocar no assunto. Então, eu acho que é isso. Você tem uma pergunta? Tenho, para você. Eu queria, Fernando, te ouvir falar um pouco, porque, assim, eu não conheço Itabira e nem conheço o Museu de Itabira, e eu queria que você falasse um pouco desse museu, se o Carlos Drummond de Andrade está na construção de identidade desse museu, né? Eu queria te ouvir um pouco falar sobre isso. Olha, uma pergunta que eu adoro responder. Sabe por quê? Porque todo mundo já linka direto, faz um link direto com o próprio Carlos Drummond de Andrade. Só que aqui nós temos a Fundação Carlos Drummond de Andrade, que é detentor da Casa Brás, da Casa Drummond, onde ele cresceu, da Fazenda do Pontal, e tem um terceiro monumento que eu esqueci. E da Fazenda do Pontal e do Memorial Drummond, como que eu esqueci de lá. Só que lá eles têm uma museóloga. Eu fui contratado pela Prefeitura de Itabira para lidar com o Museu de Itabira, que começou nominado como Museu do Ferro em 1971. E é um museu que me deu um grande trabalho na questão da missão, porque em 2019 eu descobri, com o passar do tempo, a primeira proposta do Museu de Itabira era justamente mostrar a história da extração dos jazidas de ferro daqui da região, leia-se Vale, né? Com o passar do tempo, o acervo foi aprimorado com fotografias, objetos de cunho pessoal e por aí vai, e o Museu do Ferro de Itabira se tornou Museu de Itabira. Só que é um museu que nós vamos fazer 50 anos ano que vem. Mas, infelizmente, nós tivemos uma ex-diretora, Terezinha Insetti, que teve grande trabalho de educação patrimonial. O museu está fazendo 50 anos 50 anos de existência, mas se você subir a pedreira aqui, tem gente que não sabe onde ele fica e que tem um Museu de Itabira na cidade. Então, eu peguei ele reaberto em 2018, depois de 10 anos fechado, com acervo que, para você ter ideia, quando eu cheguei, já não estava mais assim, mas era arquivo público junto com o museu e biblioteca na antiga Câmara Municipal. Depois tem as fotos na internet, se quiser dar uma olhadinha depois, nós temos uma página no Face. Mas e aí, os documentos históricos, a mulher me descreveu que estava tipo aquele bolo de carta que a Xuxa sorteava. Documentos históricos, entendeu? E quando eu cheguei aqui, a antiga administradora do museu, o Museu do Ferro, a primeira ordem que ela deu para o estagiário foi lavar o acervo em ferro centenário que tem aqui. Então, eu peguei uma estrutura completamente já aberta, com uma exposição permanente. O segundo andar nós temos exposições itinerantes. Nós abrimos com a exposição de El Que Maravilha, não sei se vocês sabem, ela tem criação, ela é radicalizada aqui em Poema. Estamos caminhando para criar um Instituto El Que Maravilha aqui, bem mais para frente. Mas o Museu de Itabira, ele justamente, eu falei que eu gostava dessa pergunta, é porque ele tem a identidade, ele não tem a identidade drummondiana, mas as pessoas são atraídas para ele através dos caminhos drummondianos. Aqui em Itabira nós temos o Museu de Território Caminhos Drummondianos, não sei se vocês já ouviram falar, que são pontos específicos da cidade
com 44 placas com poemas de Drummond. Por exemplo, você vai no Parque da Água Santa, lá você acha uma placa com um poema de Drummond relacionado àquele lugar. Você vai no Pico do Amor, é também relacionado a esse lugar. Então, eu tive um processo de socialização do Museu de Itabira. E o que a gente fez? Fomos para a rede social. Fomos divulgar e fomos montagem de exposição, concepção de exposição. Eu não trabalho sozinho. Por exemplo, nós vamos futuramente montar uma exposição sobre o Valério. Eu quero comigo, desde o processo de concepção até o final, essas pessoas comigo. Então, o Museu de Itabira, ele leva carona na onda do Drummond, mas ele é destinado à identidade da cidade. Porque eles falam que o itabirano tem um minério de ferro no sangue. E eu sou fico muito chateado que eu moro numa cidade do lado, que é João Monlevade, sou de João Monlevade, e eu venho todos os dias para cá de manhã cuidar do patrimônio da cidade vizinha, porque minha cidade não tem esse tipo de incentivo. Então, é uma dor que eu venho todo dia, mas cuido com muito carinho. E depois, se vocês quiserem conhecerem mais um pouco do Museu de Itabira, a gente tem a página no Facebook. E também eu refiz, né? Reabrimos o Museu do Tropeiro, fiz uma nova tipografia para lá, que fica em Poema, que também é um museu que é referência internacional. Tem o Museu do Tropeiro de Poema, tem outros lugares também. Mas ele foi uma história que foi construída toda dentro de Poema, mas, na verdade, o Distrito de Senhora do Carmo, que é detentor da história do tropeísmo, só que Poema era mais visualmente e o atrativo turístico seria mais bacana ali. Então, nenhuma das instituições, resumindo aqui, desculpa, estou falando demais, é interligada diretamente a Drummond. Isso que eu achei muito mais bacana. Eu vim para trabalhar a história de Itabira, tendo Drummond como uma alegoria, não como ponto principal. Obrigada, Fernando. Super esclareceu minha dúvida. Minha curiosidade, na verdade. É mais curiosidade do que dúvida. E eu anotei aqui para depois visitar lá a exposição. E eu queria aproveitar também, né, esse espaço para divulgar também um blog que eu tenho com a professora Karina, da UERJ, chamado Expor Visões, onde eu compartilho muito dessas... Eu vi aqui o comentário da Denise, né, falando sobre uma palestra da professora Márcia Chuva sobre decolonialidade, e nesse blog eu compartilho muito do cotidiano, da pesquisa, do pós-doutorado, do cotidiano de trabalho do Museu Histórico Nacional, e também outros olhares, né, para patrimônios e museus de um modo geral. E algumas coisas que eu comentei aqui, tem textos lá a respeito, né, sobre esses silenciamentos e essas superevidências, que são formas bastante assimétricas, né, de construção do passado histórico no museu. Aline, surgiu outra pergunta, do Elcio Soares. Ele perguntou se não seria também aceitável uma parte desse acervo que está no Museu da República ir para o Instituto dos Pretos Novos. Então, Elcio, obrigada pela pergunta. É uma preocupação bastante legítima, né? Uma vez que o Instituto dos Pretos Novos também é uma referência sobre a história e a memória da diáspora aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas tem duas questões aí que são empecilhos, né, para essa ida, né, de parte dessa coleção. Primeiro, que a coleção ela é concebida como um todo, né, ela é tombada pelo IPHAN e ela não pode ser fragmentada, né, então ela tem que se manter unida, né, tem que se manter como um conjunto. E a outra questão é que o IPN, ele é uma instituição particular, uma instituição privada, né, embora receba uma série de incentivos, quer dizer, às vezes, né, inclusive isso é um problema, porque não tem não é uma instituição que pode contar com um recurso fixo, certo, né,
ela realiza uma série de ações, a gente tem lá caixinha de doações e tal, para poder se manter, então seria bastante ruim esse acervo ir para o IPN, porque ele poderia ser que o IPN não tivesse condições de cuidar desse acervo, né, por ser uma conservação cara, né, então, e o IPN também já tem um acervo arqueológico fantástico, né, eu não sei se haveria espaço de armazenamento dessa coleção do nosso sagrado, enfim, são uma série de questões que acabam inviabilizando essa presença, em parte ou como um todo, dessa coleção no IPN. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma colocação, eu vou encaminhando para o encerramento. Primeiro, eu quero agradecer aos convidados, a Aline e Fernando, pela disponibilidade, por terem topado falar com a gente e fazer essa reunião. Quero agradecer de novo ao DEMU pela parceria e por todo o apoio. Também a todas as pessoas que participaram, que enviam temas, sugestões e assuntos que vocês querem ouvir, é muito importante. Que a gente possa reunir novamente para debater essas questões de uma nova museologia, de um diálogo, de compromisso das instituições com a maior participação realmente dos movimentos populares, de novas identidades e de outras reflexões, né? Eu agradeço, encerro. Obrigada pela participação, gente. Boa noite. Boa noite. Pode fazer uma fala? Só agradecer? Por favor. Gostaria de agradecer. Eu não tive tempo suficiente para me preparar e aprofundar no tema, então procurei atender as vivências. Aline, que aula, muito obrigado mesmo. Estava babando te ouvindo falar aqui, e principalmente dessa transição mesmo de quem elege a identidade nacional e a que ponto chegamos para discutir essa pluralidade. A todos os estudantes de museologia, eu desejo sorte, sucesso, contem sempre comigo. Uma coisa que eu queria deixar para vocês, é importante manter contato com alunos e ex-alunos, para sempre estar achando brechas. Nossa área é bem complicada, mas também não é impossível, não. Tá? E queria deixar um beijo aqui para Yara, Gilson, Priscila, Ana Delber, Gabi, não sei se esse pessoal está aí ainda, saudosa Ana Paula Loures também, mas para esse pessoal todo, a Priscila sempre, quando eu acabo uma exposição, eu já mando para ela, olha o que eu fiz, e foi você que me ensinou. E é isso, muito obrigado. Aline, prazer te conhecer, espero manter contato, e conte sempre comigo aí, todo mundo, tá? Abração. Obrigada. Eu também quero agradecer muito, né, o convite, a oportunidade. Foi um prazer imenso dividir aqui esse momento com o Fernando. Aprendi muito, né? Quero deixar um forte abraço também a todos os estudantes de museologia, especialmente esses que se mantiveram aqui até o final com a gente, né? Uma forma de nos sentirmos mais próximos, né, no momento imperativo da distância, né, e também quero deixar um forte abraço para a Ana Aldeber, para o Fábio, para a Priscila Arigoni, nossa, é uma equipe de professores, assim, que eu admiro muito e que eu tenho certeza que os alunos têm um presente com esse corpo docente aí da UFOP. É Fábio Heringer, lembrei do sobrenome. Pessoas muito, muito queridas e que eu admiro muito, e eu quero deixar esse abraço também, e também me colocar à disposição para o que precisarem. A gente está junto aí, né, nesse universo museal e museológico. E agradecer muito também a mediação da Monique, muito delicada a sua mediação. Muito obrigada. Obrigado, Monique, também. Obrigado, Monique. Eu agradeço, pessoal, só para a gente encerrar, as nossas redes sociais estão disponíveis para contato no YouTube, no Instagram, Facebook, e todo contato que precisar e a gente puder, a gente criar essa conexão. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.